E aí galera do YouTube, eu sou Leandro Ferreira e estou mais uma vez aqui para te dar algumas dicas sobre contrabaixo, certo? Seguindo a nossa série ali de baixo ativo e passivo, tá? Hoje eu vou falar do baixo ativo somente, tá? Se você quiser saber mais sobre o baixo passivo, para comparar vantagens e desvantagens e tudo mais, é só você assistir o vídeo que está no link aqui. Tudo bem? Então vamos falar do baixo ativo hoje, tá bom? O baixo ativo, uma grande característica dele é que ele tem um som meio que pré-determinado, porque o som dele vem das cordas, captadores e de um circuito que pré-amplifica o som, tá bom? Digamos então que ele tem na parte elétrica dele algo que pré-determina, tá bom? E já mostrando aqui então nos controles, você percebe que em comparação com o baixo passivo ele tem mais controles, tá bom? E você tem uma coisa a mais também, que é o controle do volume do baixo, tá? Que você não tinha no baixo passivo, você tinha volume de captadores só. Aqui você tem um volume geral, tudo bem? Então já estou te apresentando aqui esse primeiro controle, que é o volume geral, tá bom? O próximo controle aqui nesse baixo que eu estou usando, né? Eu estou usando um Corte GB5 Custom, tá? Ele tem aqui nesse botão dois controles. Um mais abaixo é o grave, tá? Você mexe no grave aqui. Tô mexendo nele aqui. Tomara que dê para você ver. E o agudo, tá bom? No mesmo lugar aqui, ó. Um é embaixo e outro é em cima, tá bom? Aqui eu tenho controle de médios, ok? E aqui eu tenho um grande diferencial que os baixos ativos têm, que é o balanço entre os captadores, tá? Se eu girar para perto da ponte, eu tenho somente esse captador aqui funcionando, tá? O volume ativo. Se eu girar para o meio, eu tenho os dois, tudo bem? Fica meio jazz bass, né? E se eu girar para a esquerda aqui, em direção ao braço, só esse aqui que está ativado, tá bom? Então você tem meio que a gente tem uma forma aqui de meio que parecida com o do baixo passivo, né? De selecionar os captadores, né? E com a diferença de que agora você mexe em grave, médio e agudo e volume geral, que você não tinha no baixo passivo, tá? Só que, lembra bem, quem vai tirar a conclusão se é melhor ou se é pior é você, tá? Porque muitas vezes as vantagens para mim não são as mesmas para você, tudo bem? Então agora eu vou tocar um pouquinho para mostrar para você as diferenças, tá? E eu vou explorar bastante esse botão aqui de balanço, tá? Entre os captadores, para mostrar para você que ele também serve ali mais ou menos como no passivo, tá? Para selecionar quais captadores estão atuando, tudo bem? Com a diferença que com esse baixo aqui, ó, eu não tenho um captador single na ponte, tá? Eu tenho um captador duplo, então a gente tem ali um timbre diferente, um timbre a mais, tá bom? Então eu peguei aqui o botão do balanço que estava no meio e joguei para o braço, tá? Então só está funcionando esse aqui agora, ó. Tá? Agora, voltei aqui para o meio, ó. Então tá funcionando os dois, né? Agora, o da ponte, tá? Que aqui, como eu falei, é um humbucker, é um captador duplo. Então você deve ter percebido que quando ele tá virando aqui para esse, fica um som mais Music Man, né? Quando tá aqui nos dois, fica um som mais genérico, digamos, né? Mais próximo do jazz bass, só que nesse caso aqui fica meio genérico porque você tem um humbucker aqui, não um single, né? Então você tem uma coisa meio... né? Para slap... né? E aqui, girando para o lado do braço, mais precision, né? Ó. Né? Beleza? Agora eu vou te apresentar os controles de grave, médio e agudo, tá? Até então eles estão em flat, tá? Tudo no meio, tá bom?
eu vou aumentar, né? Vou dar um ganho total aqui nos que eu vou te apresentar, tá? Começando pelo médio, ó. Primeiro eu vou tocar sem nada, né, ó, tocando sem nada. No slap. Beleza? Aumentei o médio. Slap. Voltei aqui no flat. Agora eu vou te apresentar o agudo dele, tá bom? Para você ver que dá para você mexer também nesses 3 controles aqui no baixo ativo, tá bom? Primeiro, normal, certo? Com tudo flat. Agora, agudo no máximo. Fica bem instalado. Agora vamos falar do grave. Primeiro flat. Grave no máximo. Agora, eu vou falar de uma chave seletora aqui que o meu baixo tem, tá? Que é essa aqui, ó, como você pode ver, tá bom? Muitos baixos ativos têm, mas alguns não têm, óbvio. Então, alguns dizem que é para slap, né? Que você mexe ali na hora que você vai slapar e tudo mais. Então, eu vou fazer aqui para você ver se te interessa, se é interessante aqui o som, as diferenças entre as duas, tá? Mudei a chave. Beleza? Então aí você vê se te interessa também essa chave no baixo ativo, né? Que é uma vantagem que tem nele, que não tem no baixo passivo. Beleza? Agora um resumão das vantagens e desvantagens do baixo ativo, certo? Vou começar pelas vantagens. Primeiro que ele tem maior ganho. Então se é isso que você precisa, maior volume, certo? É nele que você tem que ir. Lembrando que isso pode ser uma desvantagem também, dependendo do amplificador que você tem, certo? Você tem maior variedade de timbres, certo? Eu aqui não explorei muito, tá? A quantidade de timbres que esse baixo tem. Mas você pode aí brincar durante um dia inteiro que você vai descobrir muitas diferenças, ok? Então, se você precisa de uma variedade de timbres, né? Toca em diversos tipos de bandas, diversos estilos musicais, é uma vantagem do baixo ativo. Lembrando que isso também pode ser uma desvantagem que eu vou falar daqui a pouco, tá? Outra coisa é a maior liberdade para mexer nos controles aqui, certo? No palco também. Por que eu falo isso? Porque só no palco é que você vai descobrir muitas coisas ali que você vai precisar, né? De repente você passou o som, né? Não tinha público no lugar em que você ia, e aí você vê que na hora que chega o público, começa a tocar, o som do seu baixo morreu. E aí, como que você vai dar volume? Se você não tem, de repente, num baixo passivo, você não tem nenhuma pedaleira ali, nenhum pedal para dar um boost, né? Então aqui você tem esse controle de volume no baixo ativo que vai te dar essa opção, né? Eu, por exemplo, quando eu toco com esse baixo, eu sempre deixo o volume no meio, certo? Porque se eu precisar aumentar ou diminuir, eu tenho uma boa margem também, tá bom? Uma outra vantagem do baixo ativo é que ele te dá também possibilidades de mudar de técnica mais facilmente, certo? Então, por exemplo, vou fazer um taping ou vou fazer um slap, né? E eu preciso de uma outra configuração de som. Ele te dá aqui a mão, né? Mais próximo da mão, uma facilidade de mexer. Para alguns isso é uma ótima vantagem, né? Você vê que baixistas que usam muito técnicas de taping, por exemplo, John Myung, ele só usa baixo ativo
e com certeza deve ter alguma coisa a ver com as técnicas que ele usa, ok? Agora sobre as desvantagens, certo? Geralmente, os amplificadores, certo? Falando de amplificadores assim, iniciantes, eles não respondem fielmente ao som do baixo ativo, certo? Eles não têm ali uma grande possibilidade de segurar o ganho que esse baixo manda para ele. Então muitas vezes ele vai distorcer, certo? Muitas vezes você vai pensar que é até a bateria do seu instrumento que está acabando, né? Que uma das características do baixo ativo é a bateria tá acabando e ficar aquele som distorcido, certo? Então toma muito cuidado com o amplificador que você usa, tá? Tem um amplificador de qualidade para ele responder bem ao seu instrumento, tá bom? Outra coisa é que esse excesso de controles aqui, ele te confunde, principalmente se você é iniciante, se você ainda não sabe mexer, tá? Confunde bastante, eu falo isso porque eu já sofri na pele, tudo bem? E principalmente se você ainda não sabe o timbre que você quer, eu recomendo que você pegue um baixo mais simples, com menos opções, tá bom? Para você não quebrar tanto a cabeça. Uma outra desvantagem, falando ainda dos instrumentos de iniciante, né? Justamente porque é o público para esse vídeo, é a questão dos baixos ativos muito baratos, tá? Cuidado que de repente eles são feitos ali com componentes muito baratos que vão te dar dois problemas que são gravíssimos, né? Que eu já sofri na pele dos dois problemas. Primeiro, é que como o baixo ativo é alimentado por uma bateria, né? 9 volts e tal, ele rouba muito a carga dessa bateria, tá? Por algum problema ali elétrico, você vai ter que usar 2, 3 baterias ali num mês, já aconteceu comigo, né? Para conseguir sair som ali do seu baixo, para tirar som do seu baixo, tá bom? E um outro problema é a queima do circuito, tá? Já aconteceu de eu estar tocando, ainda bem que era num ensaio, né? E o circuito simplesmente queimar, torrou, né? Então, tome cuidado com instrumentos com componentes muito baratos, né? De preferência baixo iniciante, até por isso que eu falo que os melhores são os passivos, tá bom? E já que eu falei da bateria, a gente não pode negar que é um gasto a mais também, né? Ter que comprar uma bateria ali, né? Eu já cheguei a ver em supermercados baterias de boas marcas a 20, 25 reais, então é um gasto também que você tem que levar em consideração. Então se você não quer gastar com bateria, não vai no baixo ativo, tá? Alguns baixos ativos duram ali, a bateria dura em média 6 meses, alguns 3 meses, certo? Então, nesse período você vai ter que trocar de bateria. Outra coisa, já fica a dica, né? Lembre sempre de ter uma bateria reserva também, porque nunca se sabe a hora em que ela vai acabar. Para fechar, uma das coisas aqui que, falando das minhas experiências, né? Uma das coisas que eu considero uma desvantagem nos baixos ativos é que alguns sempre vai sobressair determinada frequência, né? Alguns sempre vão ser muito agudos, mesmo que você tire agudo, né? Outros muito médios, tá? Isso para mim incomodava, né? Já cheguei a tocar em baixos ativos que, por mais que você tirava o agudo, aquele som estalado vinha, né? Justamente porque, como eu falei, ele tem um circuito que pré-determina esse timbre, né? Então faz parte, característica daquele baixo, certo? Para fechar, então, lembre-se também que a gente tem alguns baixos ativos que tem o controle aqui para você transformar ele em passivo, né? Alguns chamam de bypass, tá? Então, se de repente você gostou tanto do ativo como do passivo, né? E achou um modelo adequado, vale você pensar também nos baixos que são ativos e passivos ao mesmo tempo, certo? Funcionando ali pelo controle, tá? Uma última dica aqui antes de encerrar esse vídeo. É legal lembrar também que alguns amplificadores e pedaleiras têm entradas especiais para baixos ativos e baixos passivos, certo? Alguns é low, high, outros é passivo e ativo mesmo, né? Então, falando de uma experiência aqui, do porquê, né, que é legal você pensar nessa entrada especial, tenho ainda, né, uma pedaleira Zoom B3, em que já aconteceu de eu ligar um baixo ativo nela, e não tinha me atentado para essa diferença, né? Tava selecionado que eu estava usando um modo passivo, a pedaleira estava entendendo que eu estava usando um baixo passivo, né? E aí o que acontecia, como o baixo ativo tem mais ganho, dependendo do pico de volume, ela parava de funcionar. E eu ali naquele desespero pensando assim, nossa, a pedaleira está com defeito, né? Mas não, era porque faltou eu selecionar
baixo ativo ali na pedaleira também. Isso serve para o amplificador, tá? Em muitos estúdios que você vai ensaiar por aí, você vai encontrar também esses amplificadores com a diferença, né? Baixo passivo ou baixo ativo, né? Isso é uma vantagem para nós, só que a gente tem que lembrar, né, dessas entradas especiais. Tudo bem? Então, eu te convido a se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo se você gostou, conheça o nosso site também, com inúmeras aulas super legais de instrumentos, super acessíveis, certo? E que vão te ajudar bastante também, além das dicas aqui que eu tô te dando, a estudar a música como um todo, ok? Um grande abraço e até a próxima!